mobilização acaba sendo em cima de coisas muito abstratas, né? Sim. Aborto, coisas morais, né? Sim. É isso que normalmente permeia as grandes discussões. O pessoal vai pra rua e não vê isso que você tá falando. Essas grandes questões, elas passam batido. Eu acho que são coisas que precisam andar juntas, sabe? Sim, mas parece que isso, com as redes sociais, elas geram muito mais comoção do que qualquer outra coisa, do que vamos lutar pelos direitos trabalhistas, sabe? Não é? Me parece... É uma coisa mais imediatista, né? Veja, faz sentido, só que eu acho que o ângulo de olhar tá um pouco errado. Por exemplo, hoje em dia existe muito impressionismo e muito susto com a força das igrejas evangélicas neopentecostais na política brasileira. Que crescem muito nos 2 primeiros mandatos do Lula, né? Também. A partir dos anos 90 há uma expansão significativa. Mas veja, as igrejas evangélicas neopentecostais, elas estão muito longe, mas muito longe, mas muito longe de ter o poder que a igreja católica tinha nos primeiros 50 anos do século XX. É mesmo? É muito... Muito longe. Ao ponto de que, veja, a igreja católica controlava... Eu achei que a igreja católica nunca tinha tido... Não, a igreja católica controlava boa parte do sistema de saúde, a partir dos hospitais filantrópicos que não existia. Até hoje, né? Sistema de saúde nacional. Ela controlava boa parte do ensino, tanto de base quanto do ensino superior, a partir dos colégios, das diversas ordens católicas, das faculdades católicas. Ela controlava em muitas cidades registro de nascimento, registro de morte. Era o único lugar que tinha capacidade de, enfim, ser um espaço cultural, de debates, de uma janela para o mundo. Então a Igreja Católica teve muito poder durante todos os primeiros 50 anos do século XX, e ela também difundia temas morais. Tipo assim, a ideia de que comunista come criancinha e que comunista vai tomar sua casa e dividir sua esposa, hoje a gente toma isso como uma piada, mas isso era uma propaganda oficial da Igreja Católica dos anos 30, 40. Com medo de... Com medo de... Qual era a função? De comunista come criancinha. Não, eu sei, mas por que ela fazia isso? Ela fazia isso porque estava aliada às forças conservadoras, principalmente o alto clero, e queria fazer uma propaganda contra os comunistas, né? Fazer uma demonização dos comunistas e tal. Mas porque esse avanço seria ruim por quê? Na cabeça dele? Não, na cabeça era um déficit de interesse de classe. O alto clero muito ligado aos latifundiários, aos grandes proprietários de terra, grandes industriais. Então, por exemplo, isso era dito abertamente dentro de, por exemplo, uma população que não existia televisão, rádio ainda era algo muito rarefeito no Brasil, né? Muito mais presente nas grandes e médias cidades, mas se você fosse para o sertão de Pernambuco nos anos 30, o rádio ainda era uma raridade, o principal meio de comunicação ainda era o papel, vulgo jornal, e a maioria da população era analfabeta. E o grande detentor de um discurso de autoridade era um padre, né? E o padre dizia que comunista come criancinha, que comunista não presta, que comunista vai querer dividir sua mulher, que comunista vai tomar sua casa. Então veja, não é novidade o pânico moral, sabe? Não é novidade um discurso de pânico moral, um discurso de que os valores da família, a civilização está ameaçada. Qual é a grande diferença? Que se correlaciona diretamente com o que o Gustavo estava trazendo sobre neoliberalismo. O Brasil, durante todo o século XX, não só o Brasil, o mundo, ele tinha um horizonte de perspectiva. Existiam projetos de futuro ali disputando. Então, por exemplo, você ser defensor do capitalismo no século XX, você não defendia que o capitalismo é melhor só porque o socialismo é ruim. Você dizia, enquanto governante, enquanto liderança política, enquanto intelectual, oferecia a ideia de que o capitalismo poderia acabar com a fome, acabar com o desemprego, acabar com as desigualdades, garantir boas condições de vida. Crescer para depois dividir, tinha esse discurso, né? Não, mas isso por uma perspectiva jamais tecnocrática. Mas assim, existia uma proposta de universalismo capitalista, que é a ideia que dá para no capitalismo todo mundo viver bem. E aí, claro, tinha-se uma ideia que o padrão de estado de bem-estar social da Europa Ocidental, e nem de todos os países, né? Porque, por exemplo, Espanha e Portugal passaram longe até os anos 70 desse padrão de bem-estar social. Mas o padrão ali de consumo, de produção, de vida da França, da Alemanha Ocidental, principalmente da parte norte da Itália, da Suíça, da Suécia, da Dinamarca, da Bélgica, poderia ser universalizado para o mundo. Então você tem uma proposta universalista desde a perspectiva capitalista. Você tem uma proposta universalista socialista
de que dá pra gente fazer o socialismo e industrializar o país, modernizar, garantir para todo mundo casa, comida, educação, saúde, lazer, bem-estar. E você tinha no terceiro mundo, né, como eram chamados os países que hoje são do sul do global, além de uma proposta socialista, uma proposta de um nacionalismo terceiro-mundista, popular. Os países que estavam se descolonizando de África e Ásia, uma promessa de que a gente agora, com soberania, vai se industrializar, vai se desenvolver, vai garantir saúde, educação. Ou seja, você tinha projetos universalistas que estavam ali disputando. Então, todo mundo era tocado de alguma dimensão por um projeto que apontava para um horizonte futuro. Né? Não tinha esse discurso como é hoje, que se conforme com o que tem. Não há alternativa. Não há alternativa, né? Era uma ideia de vamos disputar o futuro. O neoliberalismo, a Margaret Thatcher, ela deixou a famosa frase não há alternativa, né? A Tina. Então é isso, não há alternativa. E quando cai a União Soviética, o campo socialista, o Francis Fukuyama, um professor dos Estados Unidos ligado ao Departamento de Estado, ao governo dos Estados Unidos, lançou um famoso livro, O Fim da História e o Último Homem, dizendo que acabou agora as disputas de projeto de sociedade. O que venceu foi a economia de mercado e a democracia liberal, e agora não há outro horizonte além da democracia liberal e da economia de mercado. Isso significa... E aí, claro, teve todo para além da gente xingar o Francis Fukuyama, dizer que ele escreveu besteira, o fato concreto é que, no começo dos anos 90, foi destruída a União Soviética, o campo socialista e o movimento terceiro-mundista, movimentos não alinhados, acabou. Então o mundo ficou sem referência de projeto alternativo na prática. E os países socialistas que sobraram eram muito pequenos, estavam passando por muita dificuldade. O caso do Vietnã, o caso de Cuba, que não tinham peso para fazer uma influência global, ou da própria Coreia Popular. E a China estava passando por um processo de reformas e abertura, que para muitos ali a China ia terminar virando uma economia capitalista. Isso é outro debate, o que foi que virou, mas assim, na época parecia que a China tinha desistido, né, de um projeto socialista. O fato de a gente ficar sem influência, essa era neoliberal, ela, como o Gustavo bem colocou, nos anos 80, a gente tinha um movimento de massas muito forte que meio que postergou esse neoliberalismo radical no Brasil e manteve um horizonte. A gente tinha uma perspectiva de transformar o Brasil, de realmente enfrentar a dependência, enfrentar a concentração de terras, de fazer uma reforma agrária, de construir sistemas públicos universais de saúde, de educação, de acabar com a fome. Tinha ali um debate mais estrutural, colocado muito polarizado de um lado pelo trabalhismo com Leonel Brizola e pelo petismo do outro lado com Lula. O fato concreto é que o PT e Lula viram a maior força da esquerda brasileira. Na eleição de 2002, eles lançam a Carta ao Povo Brasileiro, que é um documento que está público, que eu acho que todo mundo deveria ler, que eles falam basicamente que não vão rever os contratos do governo FHC. O que significa isso? Não vão rever as privatizações e que não iam mexer no que era central na política econômica do FHC. Ou seja, é um compromisso do Lula e da coalizão que estava sendo levada para a eleição. Que não ia ter uma quebra muito forte. Que não ia ter uma ruptura com o neoliberalismo. E aí, é isso, né? É a força majoritária da esquerda. Então, a força majoritária da esquerda brasileira, na classe trabalhadora brasileira, nega uma disputa por um outro futuro, por um outro horizonte para além do capitalismo dependente neoliberal. Isso provoca um esvaziamento geracional gigantesco, em que a maioria dos brasileiros e brasileiras nasce, cresce e morre sem ser apresentada a uma outra possibilidade de futuro, sem ter um projeto estruturante, totalizante para pensar a transformação das suas condições de vida. Então, quando você está dentro de um conceito da George Dean que é muito bom, que é um presentismo angustiado. Você está vivendo o seu presente, as dificuldades de emprego, de transporte, de salário, de pagar suas contas, de inflação, não sei o que, e você não tem um horizonte futuro coletivamente construído. Você não tem pelo que lutar, você não tem, na famosa frase do Eduardo Galeano, uma utopia para você buscá-la e ir caminhando, né? Isso provoca uma sensação de angústia, uma sensação meio que de desespero com o futuro, e é um clima ideal para prosperar falsos debates, dado que, se você não tem um horizonte de futuro coletivamente construído que lhe dê esperança de uma vida radicalmente diferente, melhor, é muito compreensível que, no mínimo, você não queira que as coisas piorem. Então, sem um horizonte de futuro, há uma tendência maior à conservação,
que é, pô, minha vida não vai mudar. Minha vida vai ser ruim pra sempre. É isso. Não tem mais Dos o meus futuro. filhos, Igual dos meus filhos, a gente vai ter sempre... Só não posso regredir. Só não posso regredir. Então, uma noção de conservação nesse tipo de ambiente político, ideológico, faz muito sentido no imediato para o senso comum. Aí quando chega um reacionário e vai com um discurso de que movimento LGBTQIA+, quer acabar com a família, as feministas querem acabar com a família tradicional e com a educação das crianças, querem ensinar a educação sexual nas escolas e por aí vai, dentro de um ambiente de despolitização, de presentismo angustiado, de ausência de futuro, faz sentido para a pessoa aderir a certas posturas conservacionistas. Porque, pô, se minha vida não vai mudar, eu, no mínimo, não quero que piore. Então, eu quero manter a coisa mais ou menos aqui. Então, esse conservadorismo, ele nasce diretamente de uma morte de futuro colocado dentro de um horizonte neoliberal. É isso. A partir do momento que eu não tenho futuro... Faz muito sentido. Eu vou, no mínimo, conservar... É uma desgraça, mas é uma desgraça que eu já sei como é que funciona. Entende? Então é por isso que esses debates... inclusive, eu afirmo pra você, as redes sociais não são elemento central na explicação disso. As redes sociais o quê? Não são elementos centrais na explicação de por que essas pautas prosperam tanto. Mas antes das redes sociais já sim, existia? sim. Acho que só ia ser um comentário em relação a isso, porque esse tipo de debate aplicado em pânico moral, ele é um processo que existe desde antes. Não acontece só aqui. Não acontece só aqui, existe desde o começo do século, justamente porque os grupos dominantes, o Red Scare, durante os anos 10, a gente tem o macartismo nos Estados Unidos, que é muito famoso, mas que é exatamente isso. É um debate que é conduzido por essa perspectiva de uma alteração radical de horizonte e que de alguma maneira impacta na forma como aquela sociedade é normalmente vislumbrada. Só que a gente até nem sabe disso, né, porque isso não é uma coisa que é tão falada, mas antes do macartismo existe um movimento muito grande nos Estados Unidos de combate ao sindicato, sobretudo ao Partido Comunista, aos anarquistas dos anos 10, nos anos 20, que é o período em que o socialismo havia triunfado no antigo Império Russo, se tornando a União Soviética, e esse tipo de perspectiva ele já era uma perspectiva que existia, né? Entendi. Então eu acho que é isso. A rede social, ela na verdade, eu acho que ela é muito mais ela tem que ser vista muito mais como uma ferramenta para propagação desse tipo de ideia e de um controle também econômico disso, né? Porque se a gente pega, por exemplo, o caso Bannon dos Estados Unidos, para poder falar que é o mais simbólico, mas a gente pode também falar disso no Brasil, falar disso dessas organizações que a extrema-direita financia aqui e é financiada por empresários também. Mas o que é? Você consegue ter dinheiro para você conseguir mandar matérias, mandar coisas para que as pessoas recebam isso através dos seus celulares, das redes sociais, e aí esse tipo de discurso é fortalecido no pânico moral que elas recebem. Então, o ponto-chave desse processo não é a rede social em si, né, enquanto uma ferramenta final, né, mas o jornal fazia isso, a Globo fazia isso. Você pegar para olhar, por exemplo, eu fui fazer uma palestra um dia numa federal lá na Federal de São João del Rei, e aí eu achei um documentário que mostrava a visão da Globo imediatamente após o golpe. E você percebe toda aquela carga, né, político-ideológica muito forte do mesmo tipo de fake news ou do mesmo tipo de manipulação que existe com a rede social, mas em formato de quê? De um documentário, de uma narração atrás bonita, de um cano atrás saindo dinheiro. Então esses mecanismos, né, de manipulação, esses mecanismos de fomento, esse tipo de debate, é algo anterior à própria rede social. Ela só potencializou, então. E sustenta, na verdade, a visão e a perspectiva dos grupos dominantes.